A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, amigos que estão aí ligadinhos na nossa programação, descobrindo os enigmas da Bíblia. Desde já eu quero agradecer a você que tem compartilhado os vídeos, tem deixado aí seus comentários no YouTube, a você também que tem enviado suas perguntas através do Facebook, conferencistadão@gmail.com. E hoje estamos aqui para responder mais uma pergunta que tem chegado a nós através do Facebook, que é: existe anjos da guarda? Ou seja, existe anjo da guarda? A resposta é: não existe. Essa é mais uma invenção, infelizmente, da Igreja Católica. O que existe, na verdade, são anjos que nos guardam, e não anjo da guarda, como se fosse só um anjo que existe para guardar o mundo todo. Não, existe anjos que nos guardam. Veja no Salmo 34, versículo 7. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Então o anjo acampa ao nosso redor para nos guardar. Então não existe só um anjo, existe mais que um. Porque senão, enquanto um anjo estaria guardando uma pessoa aqui, outra pessoa ia ficar desprotegida. Então existe mais que um anjo. Deus envia um anjo para guardar cada pessoa. As Escrituras mencionam claramente que Deus envia os seus anjos para nos proteger. Vamos olhar o Salmo de número 91, versículo 11, 12. O Salmo 91, 11, 12 diz assim: porque a seus anjos, Deus dará ordem a seu respeito, para que os proteja em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedras. Então ele guarda você para que você não tropece em alguma pedra. É claro que essa interpretação não seria, por exemplo, literal. Por exemplo, a pessoa está andando na rua, de repente tropeçou numa pedra e vai dizer: anjo, o Senhor não me guardou. Então, o anjo do Senhor ele não vai guardar especificamente por você estar andando. É uma figura de linguagem que a Bíblia está dizendo aqui, para explicar para nós que Deus ele tem disponível um anjo para guardar os seus servos na terra. Ele acampa ao redor para proteger, digamos, de um acidente, para livrar você da morte, de uma bala perdida, de qualquer coisa dessa natureza. Eu já, por exemplo, já assisti e escutei vários testemunhos de pessoas que foram livres da morte. Certa feita, uma criança caiu do quarto ou quinto andar de um prédio e caiu no chão e não sofreu nenhum ferimento. Então veja que Deus ele envia o anjo, Então veja que Deus enviou o anjo dele e com certeza ele enviou aquela criancinha da morte, porque é impossível uma criança cair do quarto, quinto andar de um prédio e não sofrer nenhum ferimento. Deus o livra quando alguém está orando e pedindo a Deus a sua proteção. Agora veja, o texto é muito claro quando diz que Deus envia seu anjo para guardar aquele que os teme e os livra. Então Deus ele não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele também, com pessoas que não vivem uma vida em santidade, com uma pessoa que não vive uma vida que condiz com a palavra de Deus. Mas talvez você poderia me dizer: mas meu irmão, meu colega foi livre da morte e ele não é crente, ele não teme a Deus. Aí existe alguma oportunidade que Deus está dando para ele, para que ele venha se converter, porque por trás desse livramento pode ter certeza que existe alguém orando, alguém intercedendo,
A Bíblia diz que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Quem sabe a sua mãe, quem sabe algum parente, quem sabe a igreja, quem sabe o pastor. Então sempre tem um propósito que nós às vezes desconhecemos. A Igreja Católica ela ensina que desde a infância até a morte, o anjo da guarda está protegendo a pessoa e também intercedendo por essa pessoa. 2 erros graves eu percebo nessa interpretação da Igreja Católica. Porque, primeiramente, como nós vimos no texto do Salmo 34:7, ele só guarda os que temem a Deus. Então, segundo a Igreja Católica, o anjo está então protegendo a criança desde o dia que nasceu e protege a pessoa até a sua morte. Aí não está correto. A Igreja Católica diz que os anjos intercedem por nós também. Diz também que Maria e os santos estão intercedendo por nós. Mas a Bíblia é muito clara quando diz em 2 Timóteo 2:5, ou melhor, em 1 Timóteo 2:5, que há só um mediador entre Deus e os homens, esse é Jesus Cristo. Então a Igreja Católica ela inventou até uma oração sobre o anjo da guarda. Talvez você que está me escutando, está me assistindo, você se lembre. A oração que diz assim: o santo anjo da minha guarda, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. É uma oração muito boa para quem realmente confia em Deus. Mas para ser protegido, segundo a Bíblia, tem que ser fiel a Ele. Não adianta depois de adulto pedir proteção ao anjo, se nem ao menos o cristão é temente a Deus ou frequenta alguma igreja. O anjo só protege quem aceita Jesus como seu Salvador. Na festa, por exemplo, do dia 2 de outubro, todos os anos a Igreja Católica faz uma festa para homenagear e adorar o anjo da guarda. Mas nós entendemos pela Bíblia que nós não devemos adorar a anjos. Nós não devemos adorar a anjo. O anjo ele não aceita adoração. O anjo não aceita adoração. Certa vez, o apóstolo João, ao receber a visão da ilha de Patmos, ele quis se prostrar perante o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo, então, pegou na mão do apóstolo João e disse: levanta, adore a Deus, eu sou conservo teu, dos teus irmãos e de todos aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Então os anjos não aceitam adoração. Por que os anjos não aceitam adoração? Porque o anjo ele está a serviço de Deus na terra. O anjo ele não está para receber méritos para ele. Ele está ali a serviço do Deus Todo-Poderoso. E Deus ele prometeu de então enviar os seus anjos para guardar os seus servos. Lá no livro de Êxodo, capítulo 23, versos 20 a 23, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá na sua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeitá-lo-á e servi-lo-á. Não lhes seja rebelde, porque não suportarás vossa transgressão. E nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que ele disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então veja que ali Deus ele prometeu enviar um anjo para guardar todo o povo pelo deserto, se eles fossem fiel a ele, fiel a Deus. Agora eu pergunto, você está sendo fiel a Deus, como ele ordenou? Outro erro grande da Igreja Católica, como eu já falei, é a questão de adorar a anjo. Eles estão desobedecendo a ordem de Deus de Deuteronômio, capítulo 10, verso 20. E também repetida por Jesus em Lucas 4:8, quando ele disse a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Satanás ele queria que Jesus o adorasse. Ele disse: olha, tudo isso eu te darei se prostrado tu me adorares. Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito:
ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Então nós não devemos adorar a anjo. Mas talvez você me perguntasse, mas será que é pecado adorar a um santo? Se o anjo não aceita adoração, quem sabe os santos aceitam. Pedro, Paulo, João, eles também não aceitam adoração. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, quando o apóstolo Pedro visita a casa de Cornélio amando do anjo do Senhor, e quando ele chega à casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio correu ao encontro de Pedro e se prostrou nos seus pés para adorar. E Pedro, tomando também pela mão dele, disse: levanta, adora a Deus, porque eu também sou homem. Então veja que os apóstolos, eles também não aceitam adoração. Por quê? Porque toda honra e toda glória é dada a Deus, não é o homem. O homem, nós somos designados por Deus para fazer a obra de Deus, mas os méritos não é para nós. Se nós um dia quisermos receber os galardões pelo nosso trabalho, pelo meu esforço, pelo nosso esforço, nós não devemos jamais querer receber honraria. Nós devemos ser humildes. A Bíblia diz que aqueles que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Então, os anjos e os apóstolos, os profetas, nenhum aceita adoração. Mas por que a Igreja Católica então adora? A Igreja Católica segue uma tradição de milênios atrás, desde lá do terceiro século depois de Cristo, onde os primeiros papas começaram a adorar esse tipo de idolatria. Não que a idolatria já não existisse, a idolatria já existiu lá no tempo de Babel, quando Nimrod, aquele grande e terrível homem que chegou a possuir a sua própria mãe, ele fundou a cidade de Babel e construiu aquela torre de Babel. Quando ele morreu, fizeram uma imagem dele e adoraram. E desde aquele tempo para cá, a idolatria predomina na face da terra. Tanto que lá no capítulo 17 de Apocalipse fala sobre a grande meretriz, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas, das meretrizes. O que é uma prostituição o que é a prostituição? No sentido espiritual, no sentido literal, prostituição é um marido trair a mulher, uma mulher trair o marido. No sentido espiritual, é você dizer que serve a Deus e servir a outros deuses. Por exemplo, você adorar outro santo, outra imagem. Isso é prostituição. E a Bíblia diz que essa grande meretriz, que é a mãe das prostitutas, a grande Babilônia, porque a idolatria surgiu lá em Babilônia, ela vai ser destruída. Jesus vai destruir no finalzinho da grande tribulação, quando descer com a igreja. Vai dar fim a toda a idolatria e vai existir só um único Deus na terra, Jesus Cristo. Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, versículo 4, a Bíblia diz: não fareis para ti imagem de escultura, de nenhuma semelhança que há no céu nem na terra, não te curvarás a ela e não a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então veja que Deus diz que não era para fazer nenhuma imagem de ninguém que há no céu e nem na terra. Então nós não podemos fazer imagem nem de Deus, nem de Jesus, nem dos anjos, e nem de um profeta ou apóstolo que já morreu salvo. Certo? Nós não devemos fazer e nem adorar. Porque a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus. Ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Mas por que a igreja adora? A igreja católica adora? Porque a igreja católica está passando isso como uma tradição de geração em geração. E nunca vem um papa e proíbe isso. Sai um papa, entra outro, e eles continuam adorando idolatria, que perante Deus é um grande pecado. Você adorar a imagem é um grande pecado. Então, portanto, de maneira nenhuma nós devemos adorar anjos e nenhum tipo de santo. Não adorar e também não devemos orar para ele. Se você quer, por exemplo, receber algo de Deus, você tem que dobrar o teu joelho, como o próprio Jesus disse na oração sacerdotal, no livro de Mateus.
Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta após ti, e dobra o teu joelho e secretamente fala ao Senhor teu Deus, que Ele te ouvirá. Então, quando nós queremos orar por algum problema, para que Deus resolva algum problema, ou uma oração cotidiana nossa, nós devemos então orar secretamente, dobramos o joelho e oramos diretamente a Deus, diretamente a Jesus. Ele é onisciente, Ele conhece o nosso coração antes mesmo de nós pedir qualquer coisa. Agora, uma imagem feita por mão de homem que não fala, como diz o salmista, não fala, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. O que uma imagem vai fazer? Ela não pode interceder porque ela é uma imagem. Ah, mas espera aí, professor. Ela é uma imagem de Pedro, ela é uma imagem de Paulo, eles estão no céu. Sim, eles estão no céu, mas eles não estão permanentes com Jesus ainda. Eles só vão estar permanentes depois do arrebatamento. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que no dia do arrebatamento, no toque da primeira trombeta, os mortos vão ressuscitar. Depois nós vamos ser transformados e vamos estar com o Senhor para sempre no céu. Então, quando Jesus vier arrebatar a igreja, todos os mortos morreram salvos, seja profeta, apóstolo, qualquer pessoa que não esteja incluído na Bíblia, mas que morreu salvo, vai estar todos juntos num corpo glorificado. E aí vai se encontrar com Jesus nos ares e juntamente com a igreja que também vai ser arrebatada. Aí sim vai estar eternamente com Jesus. Mas agora eles não têm acesso ainda a Deus para interceder por ninguém. Então é um pecado muito grande a pessoa se prostrar perante uma imagem, como Deus proíbe não somente em Êxodo capítulo 20, verso 4, que é os 10 mandamentos, como boa parte da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo, só há proibição. Tanto que na Apocalipse 21:8 diz que ficarão de fora da Nova Jerusalém os que adoram imagem, os que praticam idolatria. Então, quando nós formos orar, nós devemos orar a Deus, somente a Deus, é o único Deus, porque Deus ele tem 3 atributos: Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Como onipotente, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Como onisciente, Ele conhece teus pensamentos antes mesmo de você pedir. E como onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Já imaginou você estar em frente a uma imagem, adorando aquela imagem, e Deus ali está te observando? Por que você não ora diretamente a Ele? Porque não há nenhum versículo na Bíblia que diga que você deva orar a algum santo. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que você deve ter um outro santo devoto que está intercedendo. Santo nenhum intercede por ninguém. Eu já falei e repito mais uma vez. 1 Timóteo 2:5 está bem claro. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único que morreu pelos nossos pecados. Além de morrer pelos nossos pecados, hoje ele é o nosso advogado. Ele advoga nossas causas e intercede por nós. Então, como eu já mostrei anteriormente, nós devemos orar somente a Deus. Não devemos orar aos anjos. Estamos implicitamente atribuindo ao anjo, se nós orar a ele, a igualdade a Deus. O anjo não pode fazer nada por nós, a não ser com a autorização de Deus. Você não pode dizer: anjo do Senhor, me guarde. É claro que você pode dizer isso, porque ele está a serviço de Deus. Eu mesmo já falei várias vezes isso. Mas eu jamais devo dobrar o joelho e dizer: receba a minha adoração. Não. Se você quiser agradecer a Ele, eu creio que não deva ser pecado. Mas você dizer: receba a minha adoração, não. A adoração deve ser unicamente a Deus. Os anjos estão a serviço de Deus para fazer o que Deus determinou. Se Deus disser para ele livrar você da morte, ele vai livrar. Se Deus não autorizar, não vai. Vemos que, às vezes, a bênção para a pessoa demora muito. Porque, além de tudo, os anjos eles enfrentam as potestades do ar. Eu lembro-me de Daniel capítulo 9, quando Daniel orou por 21 dias para que Deus lhe desse a revelação sobre as 70 semanas. E depois Deus então deu a revelação a Daniel.
Mas a Bíblia diz que no primeiro dia que Daniel tinha orado, Deus já tinha ouvido a sua oração e tinha enviado a resposta a Daniel. Só que os demônios impediram os anjos de chegar com a resposta. Porque Satanás e alguns demônios são mais poderosos do que alguns mensageiros de Deus. E Deus então teve que enviar o anjo Gabriel, que é o anjo muito poderoso, para lutar então contra esses demônios e trazer a resposta a Daniel. Então, se você está esperando uma bênção também, pode confiar que no momento certo vai chegar a tua bênção em nome de Jesus. E o anjo do Senhor vai te guardar, mas para isso tem que manter-se fiel a Deus. É o que eu te digo. Em nome de Jesus, espero ter sido claro. Se há alguma dúvida, envie aí seus comentários e sua pergunta através do Facebook. conferenciastadão@gmail.com.